Agora, uma empresa grande, é evidente que isso é tranquilo, faz parte, é um papel que ela deve realmente se responsabilizar e tem recursos, né, para investir nisso. Agora, as empresas pequenas, a gente pode dizer que, em época de crise, já é uma luta para sobrevivência. Já na época melhor, talvez aí ela possa respeitar um pouco mais. Mas, analisando os três pontos, né? No caso do environment, uma empresa pequena não tem muita condição de cuidar do ambiente, porque normalmente também ela está num local pequeno. No social, ainda às vezes a gente tem aí um outro colaborador PF, né? E no government, realmente aí é pagar os impostos e ter uma governança bem respeitada. Mas como é que você vê essa questão entre a empresa grande, que tem realmente grande responsabilidade, que ela tem recurso, e ela é responsável, na verdade, pelos maiores danos que são causados, e a posição da empresa pequena que tenta fazer o possível, no mínimo, pelo menos. A gente sempre parte do o mínimo é a lei, né? O mínimo temos que cumprir. Então, motivados ou não motivados por isso, entendendo ou não entendendo os motivos, e é sempre bom procurar entender, nós cumprimos a lei, né? Então, as empresas todas têm um mínimo a cumprir. Obviamente que, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de sustentabilidade empresarial. Não está falando de um meio, de um exemplo, não. ESG igual a sustentabilidade empresarial. Isso é uma das coisas assim que eu vejo que são mais importantes do conceito de sustentabilidade empresarial, né? E, consequentemente, ESG. Não são coisas dissociadas. Então, quando a gente fala em ESG, a gente está falando em minimizar risco. A gente está falando em gerenciamento, obviamente, de risco, mas buscando o quê? Minimizar os riscos e maximizar o valor gerado, capturado, regenerado pelas empresas. E as empresas não existem como um ente por si só. Não é né, algo que se autossustenta. As empresas são formadas por pessoas, obviamente, e tem cadeias de valor em torno de si. Então, tem os fornecedores e seus fornecedores internos e externos, e clientes internos e internos. Então, quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de sustentabilidade da prática em si, que é pegar a teoria e colocar em prática, é muito importante a gente falar. Todo mundo, independente do estrato social, independente do tamanho da empresa, precisa, e também independentemente do motivo do que lhe leva a fazer isso, entrar nessa corrente e proporcionar para todos, né, que a gente vai falar para a sociedade, para as demais empresas e para si mesma, uma forma de redução ao máximo de impacto, ou seja, uma eficiência máxima, e mais do que isso, prover impactos positivos, causar impactos positivos. Então, o negócio em si é muito importante, o propósito do negócio, como fazemos negócio, o modelo do negócio. Repensar tudo isso é um esforço bastante grande para muitos, mas é muito valoroso. Então, todas as empresas, independente do seu tamanho, independente da sua capacidade de investimento, ela é, sim, extremamente importante e responsável pelo todo. Obviamente, as maiores podem fazer mais e trazerem as pequenas para compor esse ecossistema. E, de fato, fazer uma que a gente chama de cadeia de valor, ou, enfim, compor um ecossistema favorável.